Olá, eu sou Marisa Sakamoto, arte educadora e artista visual. Vou compartilhar com vocês uma reflexão que já venho fazendo há algum tempo sobre o protagonismo do professor artista na era da tecnologia digital. Hoje em dia, a arte pode estar presente em todo e qualquer lugar, em museus, em galerias, nos espaços culturais, nas ruas, nas avenidas, nas estações de metrô, nos pontos de ônibus. Pode estar em muros, nos postes, no chão. Pode ser uma performance no meio da multidão. Mas, para identificar e poder apreciar algo que nos toca, que nos sensibiliza, ou algo que nos choca porque nos causa estranhamento e nos incomoda, é preciso aprender a ver, a nos familiarizar com a arte, porque ela nos faz pensar sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre a própria vida. Outro dia eu estava lendo sobre as exposições em cartaz na cidade de arte e eu me deparei sobre o lançamento do material educativo da 35ª Bienal de Arte de São Paulo, que é um evento que acontece a cada 2 anos e este ano deve começar em setembro. E cada edição da Bienal tem um tema. E é intrigante o tema desta edição da Bienal: Coreografias do Impossível. Aí eu fiquei pensando, como tornar possível o impossível? E isso me fez refletir sobre o papel do professor em sala de aula, que muitos afirmam ser uma missão quase impossível diante de tantas dificuldades que o professor enfrenta. Como pode, então, o professor se preparar para tornar possível o impossível em sala de aula? Eu concebo o professor de arte como alguém que ensina e aprende constantemente. Para entender o que é arte, é preciso vivenciar a criação, trabalhar a sua ideia, experimentar técnicas, explorar materiais e ferramentas disponíveis. Então, eu digo que o professor também é um artista enquanto criador de seus trabalhos. Daí uso o termo professor artista ou artista educador. Aquele que cria, que inventa e reinventa a realidade. Daí surgem as ideias e se surpreende com elas, libertando-se dos estereótipos, das cópias e passa a realizar coisas interessantes, empolgantes. Esse professor artista é o protagonista de suas ações, uma pessoa ativa que está sempre em busca de alternativas no trabalho, que participa e se atualiza sempre que pode, seja através do estudo, da leitura, das experimentações, das visitas às exposições, das idas ao teatro, das apresentações musicais. E isso abre novas perspectivas, amplia sua visão de mundo e gera mais conhecimento, porque o mundo não para, muda rápido e precisamos acompanhar os novos tempos. Só para relembrar, a partir do ano de 2020, o mundo enfrentou a pandemia da Covid-19. De repente, tudo parou e mudou, e foi preciso nos adaptarmos rapidamente no trabalho, no estudo e em casa também. Além dos hábitos de higiene e cuidados pessoais, o trabalho e o ensino remoto também se tornaram realidade. A princípio, tudo foi suspenso. As aulas nas escolas, o trabalho em muitas empresas, mas, depois de algum tempo e com a vacinação em andamento, retomamos aos poucos a vida, ainda com o uso de máscaras, mantendo o distanciamento social, e os computadores, tablets, smartphones passaram a ser ferramentas de uso diário para muitos de nós, e isso permanece até hoje. A internet se tornou a principal via de comunicação e, apesar de todos os problemas e dificuldades que nós enfrentamos,
Cada um se adaptou em um curto período de tempo. Já tínhamos, sim, educação à distância, videoconferências, no mundo que ainda era presencial. Mas, com a pandemia, houve uma grande reviravolta. E aprendemos a nos reunir e discutir trabalhos e realizar estudos pelas plataformas digitais. Criaram-se grupos de WhatsApp, Facebook. As lives, que são as transmissões ao vivo, se intensificaram com bate-papos, entrevistas, palestras e cursos. Aprendemos a interagir pelas plataformas digitais, em tempo real. E até alguns experimentos na área do entretenimento foram realizados, como o teatro online, as apresentações musicais pela internet. Até as exposições de arte passaram a ser virtuais em vários museus e galerias, propondo novas experiências estéticas e possibilitando uma outra forma de ver e apreciar a arte pela tela do computador ou do smartphone. E como ficaram as aulas de arte em ambiente virtual? Diferentes, não é mesmo? Cada um de nós vivenciou uma experiência única, mas aprendemos que é preciso sobreviver aos novos tempos. E o mundo atual exige isso de nós. Quem tinha medo ou receio ou tinha certa resistência diante da tecnologia digital, habituado ao mundo presencial, precisou repensar e mudar de atitude. Mas, diante de uma catástrofe como a que nós vivemos, também aprendemos a nos reinventar. Hoje a situação mudou e voltamos à normalidade, mas não como era antes da pandemia. Vivemos um novo normal. Transitamos entre o presencial e o virtual, uma forma híbrida. Não é ruim, é diferente. E vimos que é possível ensinar e aprender mesmo à distância. Algumas exposições de arte na cidade já vinham sinalizando esta realidade no mundo tecnológico, como o FILE, Festival Internacional da Linguagem Eletrônica, que já nos apresentava obras digitais interativas em suas mostras, isso bem antes da pandemia. O cinema também passou a oferecer experiências em realidade virtual com os óculos VR. Tivemos exposições de arte e tecnologia com projeções imersivas, como a exposição de Leonardo da Vinci em 2019 no Miss Experience aqui em São Paulo. E esse modelo de exposição se estendeu para outras mostras mais recentes, como a exposição imersiva de Monet, Van Gogh, Michelangelo, Frida Kahlo, Picasso. Espetáculos de dança e teatro também se utilizam hoje da projeção cenográfica. A tecnologia digital está cada vez mais presente. É uma tendência mundial. Isso sem falarmos da inteligência artificial, que também vem se tornando cada vez mais presente em nosso dia a dia. Tudo isso muda a nossa percepção de tempo, espaço e lugar e nos propõe diferentes experiências estéticas e sensoriais. O professor artista precisa estar ciente dessas mudanças e vivenciar essas experiências para ampliar o seu olhar sobre a arte. E quando o olhar se amplia com novas ideias e referências, se enriquece com mais conhecimento. Mas, depois de ver e experienciar essas possibilidades, como pode esse mesmo professor voltar para sua sala de aula com atitudes tradicionais, propondo aos alunos desenhos livres, sem orientação, releituras que são cópias de obras, todas muito parecidas, ou
ficar apenas limitado aos trabalhos superficiais em papel sulfite, lápis de cor e giz de cera. É preciso fazer muito mais do que isso. Precisamos estar preparados e com coragem explorar novas possibilidades de criação na arte. A tecnologia digital é um caminho que pode ser utilizado pelo professor. É preciso assumir a postura de um professor artista, aquela pessoa que cria, que inventa, que experimenta, supera dificuldades e mostra novos caminhos para que seus estudantes possam se aventurar pelo mundo da arte. E é possível buscar algumas alternativas mais acessíveis. Daí vem a pergunta: ok, mas como fazer? O aparelho celular ou o smartphone que tira fotos digitais pode ser utilizado. A fotografia permite explorar enquadramentos de imagens em diferentes posições. E é possível montar, por exemplo, um pequeno cenário e fotografar algumas vistas diferentes e depois editar esta imagem usando saturação de cores, intensificando a iluminação da foto, dando mais contraste ou menos contraste, elaborando um novo layout. Alguns aplicativos para editar fotos também podem ser baixados gratuitamente e oferecem recursos simples e interessantes, com sobreposições de imagens e efeitos especiais. O fazer arte se torna mais dinâmico, com resultados que podem surpreender os alunos. E é possível explorar um ambiente da própria escola, ou mesmo ambiente de casa ou da rua, registrar detalhes de formas, alterar a imagem e criar novas paisagens. Isso pode despertar o interesse dos estudantes, especialmente os adolescentes, para o universo da arte. Pode-se iniciar o trabalho, por exemplo, com técnicas tradicionais, um desenho, uma pintura, uma colagem, e fotografar. Daí prosseguir a atividade usando ferramentas digitais, por etapas. Seria uma forma de conectar uma técnica tradicional, a qual já estamos habituados e nos sentimos mais seguros, talvez, com o universo digital. E aí novas ideias vão surgindo e vamos nos tornando mais ousados, experimentando novas formas de fazer arte. Para ficar mais claro, eu vou apresentar 4 exemplos mostrando alguns de meus trabalhos na área de artes visuais e contar um pouco mais sobre o processo de criação. O primeiro trabalho que vou compartilhar com vocês começou com um desenho de uma paisagem urbana que eu via pela janela, que são prédios, casas, ruas, árvores na calçada. Fiz então o desenho e pintei uma parte do trabalho, o céu e as árvores, mas eu não queria pintar os prédios e as casas. Olhei e vi que ainda faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Fiquei observando o trabalho. De repente, eu tive a ideia de colar a folha no vidro da janela. Então eu percebi que o desenho pintado ficava mais vibrante por causa da luz que entrava pela janela. E também aparecia uma parte da paisagem urbana ao fundo. O trabalho ficava completo assim. Era isso que faltava. Então, fotografei com a câmera do celular e o trabalho final é esta imagem que eu intitulei Paisagem da Janela, feita em fotografia digital, e esse foi um dos trabalhos selecionados pela Expedição Globo da Janela, da Rede Globo, e publicada em rede social em maio de 2020. Este segundo trabalho começou com uma colagem com papéis coloridos.
eu gosto muito de fazer colagens. Depois, fotografei e trabalhei no aplicativo Lume. E o resultado foram essas 2 obras digitais, que eu intitulei A Cidade e Seu Entorno. O terceiro trabalho surgiu a partir da visita que eu fiz ao Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga, ou Museu da Independência, aqui em São Paulo. E a partir desta foto minha, eu trabalhei no aplicativo digital e criei estas 2 versões, cujo título é Sutileza. Por fim, numa certa manhã, eu abri a janela do meu ateliê e a luz do sol projetava a sombra dos materiais de pintura na parede, pincéis, lápis, tesoura, régua. E uma das coisas que me chama a atenção são as sombras projetadas. Então, fotografei a sombra e fiz a edição de fotos com mais contraste. Intensifiquei também as cores, criei novos efeitos. Tirei uma outra foto dos materiais e a janela por onde entrava a luminosidade. Fiz a junção dessas 2 imagens e fui trabalhando por camadas, sobrepondo as fotos, mudando a posição, intensificando as cores e criando novos ambientes. Coloquei, então, uma terceira imagem fotográfica e prossegui o meu trabalho. Para fazer isso, eu baixei um aplicativo gratuito, o Lume, que é um editor de fotos. Existem outras opções de aplicativos também. No meu caso, eu escolhi o Lume. E este é o trabalho finalizado. É possível explorar criações em meio digital, trazendo mais opções contemporâneas para as aulas de arte, convivências do processo de criação, estimulando os nossos alunos e despertando o interesse com propostas mais dinâmicas e atuais, com resultados que podem surpreender e fazendo-os compreender melhor o significado cultural da arte, mobilizando o pensamento de forma mais integral. Então, eu concluo a minha reflexão dizendo que ainda há muito a ser pesquisado no campo da arte e tecnologia, e a escola não pode ficar alheia a isso. Não podemos negar nem ignorar toda essa mudança, pois o mundo está se tornando cada vez mais digital. A compra e venda são feitas hoje em dia pela internet, os pagamentos via aplicativo, agendamentos online, robôs que fazem atendimento. É preciso lembrar que as nossas crianças e jovens vivem nesse contexto. Há facilidades e há problemas também, mas esta é uma realidade que vivemos. É preciso estar atento, bem informado, para perceber certas sutilezas que aparecem no dia a dia, nesse mundo tecnológico, para não se deixar enganar. Nesse sentido, eu vejo que as aulas de arte podem ser aproveitadas para discutirmos as questões entre a arte e a tecnologia e o ser humano também. A interface homem-máquina precisa ser discutida, porque hoje o mundo está cada vez mais digital e basta um clique para efetuarmos as ações. É tudo muito rápido, então precisamos ter cautela e para isso é preciso desenvolver o senso crítico de nossos alunos, habituarmos a ver, a pensar para agir com mais prudência. E aí eu levanto 3 questões para nós pensarmos. Que admirável mundo novo é esse? É um mundo para todos ou ainda é um mundo para poucos? E o que cada um de nós pode fazer diante desse cenário?
É preciso desenvolver, então, um olhar sensível, atento e crítico, como eu falei, para nos posicionarmos diante das situações e resolvermos os problemas do dia a dia, seja em casa, na escola ou no trabalho. Uma aula de arte com qualidade e consistência que acompanha os novos tempos pode sim ser um caminho que vai fazer toda a diferença no mundo que é tão desafiador. Portanto, um professor artista que acompanha as mudanças tecnológicas, que cria, que experimenta, que compartilha com seus alunos, propondo novos experimentos e conversa sobre o mundo atual, faz toda a diferença na formação de nossas crianças e jovens. Pensem nisso. Muito obrigada.